Amado Pai da glória, usa a boca do teu filho, Pai, para falar, meu Pai querido, aos nossos corações. Que não seja, meu Pai, o que a gente quer ouvir, mas sim o que nós necessitamos, Pai. Porque é pela tua palavra que nós crescemos, é o puro leite do graça, Pai. Que o Senhor venha encher o nosso coração com o teu Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja teu teu nome. Pai. Glória. Em nome do Senhor Jesus. Abra aí em Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. É por onde iremos dar, louvado seja Deus, início a esta mensagem dessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui do verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixem-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo tendo começado no Espírito? Porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços. Agora, em outra tradução, verso 3, louvado seja o nome do Senhor, e eu quero ler esse verso 3 em outra tradução, vai dizer assim: vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, agora estão terminando pela carne. Amém? Começado pelo Espírito, terminando pela carne. Será em vão que vocês sofreram tanto? Se é que isso também foi em vão. Amém? Chama atenção o verso 1. Louvado seja o nome do Senhor, que ele alerta. Ele vai dar aquela repreensão, aquele puxavante de orelha. Por quê? Porque a igreja na Galácia, a igreja que estava na cidade chamada Galácia, estava sendo iludida. Estava sendo o quê? Iludida. Estava sendo, louvado seja o nome do Senhor, chamada a viver um evangelho que não era o evangelho da cruz, o evangelho da graça. Um outro evangelho, como o próprio Paulo vai escrever em Gálatas 1, verso 6. Amém. Ele vai chamar a atenção com uma dura repreensão no verso 1 do capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. E vai deixar claro: será que a mensagem de Jesus que foi pregada para você não foi tão bem explicada, não foi tão bem apresentada, de forma que deixamos tão evidente que parece até que vocês presenciaram a morte do próprio Jesus na cruz? O verso 2 ele vai dizer: só quisera eu saber, vocês receberam o Espírito Santo, o revestimento de poder, pelas obras da lei? Diga comigo, obras da lei. Diga, obras da lei. Há uma diferença, amém? Entre as obras da lei e as obras da piedade. Diga comigo, obras da piedade. Exato. As obras da lei são as ações, são as práticas de acordo com a lei de quem? De Moisés. As obras da piedade são aquelas as quais Cristo e os apóstolos ensinaram: fazer o bem, estender a mão, diga graças a Deus, e não negar o bem, mesmo aquela pessoa que é ruim, que é maligna e que é nosso inimigo. Isso é ensinado em toda a nova aliança. Diga graças a Deus. Começando, louvado seja o nome do Senhor por nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo, louvado seja Deus, logo depois prosseguido pelos apóstolos e hoje entregue para nós. Diga graças a Deus. As obras de piedade
Mas ele vai aqui, só quisera saber isso: vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé, pela mensagem do Evangelho? Amém? Tal era a situação dos galácios, tal era a situação da igreja na Galácia, tal era a ilusão, tal era a fantasia que estavam pintando na mente dos irmãos e dos cristãos na cidade da Galácia. Meu misericórdia. Agora, verso de número 3, e é aqui que me chama a atenção, porque isso reflete bem os nossos dias. Diga graças a Deus. Nós vamos ver outro texto, amém? Daqui a pouco, e eu vou lhe falar sobre o que nós vamos falar. Verso 3: vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, diga comigo, começado pelo Espírito. Olha para cá. Ouviram a mensagem do Evangelho, a mensagem a pregação da fé. Receberam o Espírito Santo, e olha para cá. Sem o Espírito Santo não há regeneração. Sem o Espírito de Deus, sem o Espírito do Pai, não há salvação. Amém? Diga graças a Deus. Jesus, ele, louvado seja Deus, paga pelos nossos pecados lá na cruz e abre a porta da redenção sobre as nossas vidas. Amém? E deixa livre para que o Espírito Santo, porque sem o preço que Jesus pagou na cruz, não tem como o Espírito Santo, louvado seja Deus, achar espaço sobre as nossas vidas, porque através da mensagem nós somos compungidos, tocados, louvado seja o nome do Senhor, somos transformados e o Espírito Santo encontra espaço, e aí se cumpre o que está escrito em João 16, verso 8: o Espírito da verdade que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Diga graças a Deus. A morte de Cristo na cruz abre a porta da salvação. Diga comigo, a porta da salvação. E também abre uma via, amém? Sobre as nossas vidas, uma via até o nosso coração, porque o homem ouve a mensagem do Evangelho, ele é compungido, ele é movido por dentro, convencido a se arrepender de seus pecados, quer dizer, alargar o pecado, e assim o Espírito Santo pode trabalhar livremente na vida do ser humano. Diga graças a Deus. É através do Espírito Santo que somos regenerados. É através do Espírito Santo que somos transformados por dentro. Sem o Espírito Santo não há transformação, não há regeneração, não há como um homem ser pego, amém? O homem que está ao avesso ser pego e ser alinhado, amém? Colocado em alinhamento diante de Deus. Não tem como. Não há como. Não há meios. É o Espírito Santo. Agora entenda bem. João capítulo 14, verso 17 diz: o Espírito que o mundo não pode receber. Amém? Mas Jesus diz: não pode receber porque não o conhecem. Aí ele diz assim: mas vocês o conhecem. Oh, glória a Deus. Porque habita entre vocês e estará dentro de vocês. Oh, glória. É Ele quem faz essa obra de transformação, esse ajuste na natureza humana, esse conserto na máquina quebrada. E essa máquina é o ser humano, é o ser humano.
por meio do Espírito Santo, quando ele adentra, ele encontra espaço. Como é que ele encontra espaço? Por meio de um verdadeiro arrependimento. Por meio do quê? Um verdadeiro arrependimento. Não tem como o Espírito Santo vir sobre a vida do ser humano se ele não se arrepender de fato e de verdade. E não tem como um homem ser transformado, regenerado. Quer dizer, aquela pessoa ruim, maligna, perversa, aquela pessoa maliciosa, de mente suja, de coração impuro, não tem como ela receber a salvação. Primeiro, se ela não se arrepender de seus pecados, e segundo, se o Espírito Santo não vier habitar dentro dela para transformá-la, para modificá-la de dentro para fora. Sem o Espírito Santo de Deus não há regeneração. E eu quero que você abra comigo em Tito, por gentileza, abra aí em Tito. Tito capítulo 3, verso 3, capítulo 3, verso 3. Oh glória, meu Deus, diga graças a Deus. Capítulo 3, verso quanto? A identidade, louvado seja Deus, da criação divina, ela é recuperada e ela é encontrada na presença de quem? De Deus. Na presença de quem? É tanto que Pedro, em Atos 3:19, segura Tito, por gentileza. É tanto que Pedro, em Atos 13:19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que venham os tempos do refrigério pela presença de quem? Do Senhor. Amém? É pela presença de Deus, é pelo Espírito de Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Oh, glória! Porque o Espírito de Deus, a presença de Deus, que vem por meio de um verdadeiro arrependimento, ela transforma, ela regenera, ela modifica o caráter e a personalidade do homem de dentro para fora. Tito 3, verso 3. Glória a Deus. Tito 3, verso 3. Porque também nós éramos em tempos passados, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja. Vivendo em malícia e inveja. Odiosos, e odiando-nos uns aos outros. Amém? E odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, quer dizer, a bondade e o amor de quem? Deus. Benignidade é bondade. Mas quando apareceu a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que é abundante, Ele derramou sobre nós, por meio da pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Você está entendendo isso? Pelo Espírito Santo nós somos regenerados e renovados pela misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Amém.
Diga graças a Deus. Pelo Espírito Santo somos regenerados, renovados e... Diga comigo, renovados. Diga de novo, renovados. Olha para cá. Diga renovados. Sabe como é renovados? Pega aquele drogado lá na Cracolândia, magro. Diga glória. Pega aquele drogado lá na Cracolândia, magro, cabelo ressecado, caído, cheio de feridas, com a vida acabada, destruída. Amém? A aparência destruída, acabada. E tira ele de lá. Vamos dizer que a pessoa que está nesse estado queira de fato e de verdade sair da Cracolândia, e ela é levada para um ambiente onde ela possa ser regenerada, onde ela possa ser transformada, recuperada, onde ela possa ser recuperada. E alguns meses depois, amém? A pessoa engorda, fica livre das muitas feridas no corpo, trata os cabelos, trata da saúde, e você de repente olha para a pessoa, ela já está outra. Amém? Bem tratada, diga comigo, foi renovada. Isso se chama renovação. Agora pega ela depois de 2, 3 anos, e ela não sente mais vontade de usar pedra, ela não quer mais saber de drogas, ela não quer mais voltar para aquela vida, e ela foi integrada à sociedade, está trabalhando e está vivendo bem. Isso se chama regeneração. Quem entendeu esse negócio? A pessoa vivia toda ferida, toda maltratada, em maltrapilhos, e de repente ela sai, ela é tirada dali, ela toma um banho, ela começa a se tratar da própria saúde, ela começa a tratar do próprio estado mental, físico. Daqui a pouco a pessoa está gorda, cheia de vida, com a pele limpa, livre das feridas. Se chama renovação. Renovação é você estar doente, sem forças, sem energia nenhuma e sem vontade nenhuma, e de repente Deus vem, toca a tua vida e você é renovado, e vem as forças, as energias, oh glória, minha saúde. Isso se chama renovação. E regeneração é quando a pessoa está totalmente recuperada e ela é reintegrada a uma vida de honestidade, a uma vida, louvado seja o nome do Senhor, uma vida íntegra, a uma vida honesta. Diga graças a Deus. Isso se chama regeneração. Se a pessoa não foi regenerada, significa que ela simplesmente não foi reintegrada a nada, ela não se transformou, ela deveria ter se transformado, se tornado uma pessoa honesta, uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter, uma pessoa que não vai mais causar males nem dano nenhum a ninguém. O oposto disso significa que a pessoa não foi regenerada. Não foi o que, irmãos? Mas o Espírito Santo, amém? Ele é o responsável por isso. Diga comigo, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Exato. Então quem começa pelo Espírito é porque foi renovado e regenerado. Diga comigo, renovado e regenerado. Renovado porque mudou aparentemente, fisicamente, materialmente, ela foi transformada. As energias dela chegaram, a saúde chegou, a boa vida chegou, vivia uma vida totalmente miserável, abandonada, e agora ela está bem. Diga graças a Deus, andando com Deus. Regenerada por quê? Porque ela largou a vida errada e agora está andando no caminho do bem, amém? No caminho da honestidade. Diga graças a Deus. Aí ele diz: vocês começaram pelo Espírito,
no verso 3, amém? O Espírito regenerou vocês, renovou vocês, não foi por mediante outra coisa, foi pelo Espírito, e agora vocês querem terminar pela carne. E para isso, louvado seja Deus, eu quero ler Mateus capítulo 5. Isso dava mensagem para a noite inteira. Mateus capítulo 5, verso 13. Uma leitura simples, amém? Um texto conhecido. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 5, verso quanto? 13. Vocês são o sal da terra. E se o sal for insípido, se ele perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado por quem? Pelos homens. Verso 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeçam a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras. Para que vejam o quê? Boas obras. Você está entendendo que boas obras e obras da lei tem uma diferença? Deus quer que nós nos ocupemos com boas, mas Ele não quer que a gente fique fiado às obras da lei. Tem uma diferença. É aí que as pessoas não sabem discernir. Mas Deus quer que nós nos ocupemos com as boas. Assim resplandeça a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e deem glória ao Pai de vocês que está nos céus. Diga graças a Deus. Agora, a que cheira esse texto aqui? Há um tema da mensagem que eu queria ir mais a fundo nesse tema. Diga comigo: crise de identidade. Exato. Porque a igreja está perdendo a sua identidade. Jesus vai dizer para todo e qualquer seguidor dele: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? E não se esconde uma luz debaixo da cama, amém? Mas coloca ela no velador. E o que está acontecendo? As pessoas estão começando no espírito, estão terminando na carne. Estão começando bem com Deus, e do meio para o fim elas estão perdendo sua identidade. Olha para cá. Nós somos chamados para quê? Eu fui chamado para ser obreiro. Eu fui chamado para ser pastor. Eu fui chamada para ser missionária. É aí onde o povo está se perdendo. Porque nenhum de nós fomos chamados para obter títulos, cargos ou posições. Em primeira instância, nenhum de nós fomos chamados para isso. Mas todos nós fomos chamados para sermos, louvado seja o nome do Senhor, servos de Deus e de Cristo. Fomos chamados para seguir o exemplo de quem? João capítulo 13, verso de número 15. Eu dei um exemplo a vocês, disse Jesus, para assim que como eu fiz, para assim como eu fiz, vocês façam também. Abra aí Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Porque para isto vocês são chamados, pois também Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo. Deixando-nos o quê? Deixando-nos o exemplo, para que vocês sigam os seus passos. Está no mesmo. Pisadas e passos estão no mesmo. Amém? Porque para isto vocês são chamados, pois também Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos os seus passos.
para que possamos andar nos passos de quem? Ele nos deixou o exemplo. João 13, verso 15: eu dei o exemplo para vocês, para que assim como eu fiz, vocês façam também. E ele nos deixou o exemplo, 1 Pedro 2, verso 21, para que assim possamos seguir os seus passos. E o que está acontecendo? Estamos em crise de identidade. Estamos deixando de procurar um modelo maior e fiel de boas obras e de boa conduta. Como é o nome dele? A igreja, ela é corpo de Cristo. O corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Diga comigo: Cristo é o cabeça. Exato. O corpo segue a cabeça. O corpo vai aonde a cabeça manda. A cabeça dá ordem, dá as diretrizes. É a cabeça quem envia o comando para o corpo, e assim o corpo se move. Amém? É a cabeça quem envia o comando para o corpo. Diga graças a Deus. E o corpo se move. Amém? É assim que funciona. Mas estamos em crise de identidade. Estamos perdendo o sal, está perdendo o seu sabor. Já não salga mais, já não conserva mais. Interessante que sobre a ação do sal, sobre as ações do sal, ele serve para salgar, para dar sabor, para dar o quê? Mas ele também serve para conservar. Diga comigo: conservar. Ele é um conservante natural. O que significa que a igreja, ela tem que ser conservadora das doutrinas e dos ensinos de quem? E aí que a igreja tem se perdido. Estamos em crise de identidade. Estamos perdendo a nossa identidade. Estamos perdendo o nosso sabor. Já não somos mais tão conservadores quanto devíamos ser. Sal, ele é um conservador natural. Ele é um conservante natural. Você coloca ele na carne, ele preserva a carne, para que não apodreça. Você coloca ele até numa fruta. Antigamente eu fiz muito isso. Pegava assim o mamão, saindo de verde, amém? Maturando, amadurecendo. Cortávamos, louvado seja Deus, a ponta de baixo, a ponta de cima. Fazíamos aquelas listas entre os gomos do mamão, e nas cabeças nós colocávamos sal para preservar e ele poder amadurecer sem apodrecer. Era assim ou não era? Você pega sal, coloca numa banda de maçã e coloca uma outra banda sem sal. Você vai ver que ela vai amanhecer. A que está sem sal vai amanhecer escura. Quer dizer, já dando sinais de apodrecimento. É isso que está acontecendo. Estamos perdendo o nosso conservante natural, que é o sal. Estamos em crise de identidade. Já não se prega mais o Evangelho. O Evangelho, os ensinos de Cristo, a doutrina de Cristo. Oh meu Deus do céu, é nessas horas que eu sou obrigado a ir para 2 Timóteo 4. 2 Timóteo, é aqui que a gente está se perdendo. O verso de número 1 vai dizer: conjuro depois diante de Deus, eu te peço, eu imploro, eu peço encarecidamente, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, insista em tempo e também fora de tempo, corrija, repreenda, anime com toda paciência e doutrina. Toda paciência e
doutrina, a doutrina do Evangelho, a doutrina das Escrituras, a doutrina do Mestre, a doutrina dos pilares da igreja, os apóstolos. São os apóstolos. Cadê a doutrina? Olha para cá. Cadê a doutrina? Cadê a preocupação com a mensagem da cruz? Eu estava sábado em Esperança e eu estava falando sobre essa mensagem fabulosa. Em pleno meio de rua. Cadê a mensagem do sangue? Cadê a mensagem da redenção dos nossos pecados? Cadê a mensagem do juízo final, do inferno? Cadê a mensagem da vida por vir, da eternidade, da nova Jerusalém? Cadê? É verdade. Estamos em crise de identidade forte. Meu irmão, está terrível. Amém? A igreja está se perdendo. A igreja que devia ser séria, conservadora das doutrinas de Jesus, sabe o que estão conservando dentro das igrejas? Doutrina de homem, costumes de igrejas. Sabe o que estão conservando dentro das igrejas? Regime interno. E cada igreja tem seu regime, tem sua doutrina. Cada igreja tem o seu parecer a respeito de uso. E a doutrina do Evangelho está se perdendo no meio de toda essa parafernália. Estão fazendo a aplicação de outros tipos de doutrinas, exigências das quais as Escrituras e a palavra de Deus não faz. E estão esquecendo, diga misericórdia, de aplicar as verdadeiras exigências, as verdadeiras tradições, que nem disse o apóstolo Paulo, que vocês retenham as tradições que a vocês foram ensinadas. Quais? Aquelas que são transmitidas mediante a mensagem do Evangelho. Diga glória a Deus. Porque o Evangelho consiste em justificação por meio, louvado seja Deus, do sangue de Jesus e da misericórdia de Deus. Porque a mensagem do Evangelho consiste em regeneração por meio do sangue de Cristo e por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Porque a mensagem do Evangelho de Deus consiste em arrependimento de obras mortas, consiste em o homem ouvir, louvado seja o nome do Senhor, os ensinamentos de Cristo e o coração arder em chamas e querer verdadeiramente transformar a sua vida por meio da doutrina de Jesus. A cruz, ela tem que ser mais do que, louvado seja o nome do Senhor, um espetáculo. Ela tem que ser, louvado seja o nome do Senhor, o motivo maior do homem querer abandonar o pecado e as coisas erradas. Isso, amém? Não se vê mais. Estamos perdendo a nossa identidade, trocando o melhor o modernismo, amém? Inovação dentro da igreja, revelações infundamentadas, como disse Paulo em Colossenses 2, tendo inchado o coração e visões de coisas que não viu. Deus misericórdia. Oh Deus, até onde nós iremos nessa situação terrível? Até quando? Até onde iremos? Até onde iremos não? Até onde a igreja moderna irá? Naufragando, amém? Em mentiras, em fábulas. Olha o que ele diz aqui. Pregue a palavra, insista em tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, anime com toda a paciência e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, incomoda.
A crise de identidade está tão grande que as pessoas não conseguem mais se apegar. As pessoas não conseguem mais abraçar a mensagem do Evangelho. Porque torna-se uma ladainha. Torna-se o quê? Uma verdadeira ladainha nos ouvidos delas e deles. Lá vem de novo a ladainha. A que ponto chegamos? A que situação chegamos? Até onde vamos com tudo isso? Dando coceira nos ouvidos. Ajuntarão, amontoarão para si mestres, professores, ensinadores, conforme os seus próprios desejos mundanos. Verso 4: e desviarão os ouvidos da verdade, se voltando às fábulas, a conversas de coisas que não existem, que não existem dentro da palavra, voltando a atenção delas a coisas que não existem dentro da palavra, fábulas, crendices, mitos, lendas, dissertações, testemunhos, conversas e coisas imaginárias. Até onde a gente vai com tudo isso? Até onde precisamos manter a nossa identidade, conservar a nossa identidade, senão vai piorar ainda mais. Olha para cá. Não se deixe levar por terceiros, por A, por B, por C, amém? Que não defendem mais as Escrituras e que olham para mim e para você e dizem: não precisa mais de tudo isso. Precisa. Diga comigo: a porta é estreita e o caminho é apertado. Exato. Ou vice-versa. A porta é apertada e o caminho é estreito. Não dá para facilitar. Amém.